Em 5 segundos, começa o programa Na Trilha do Vinho. Um oferecimento: Café Mantissa, um café naturalmente doce. Café Mantissa, um café naturalmente doce. Muito boa noite, amigos da Trilha. Estamos começando o programa Na Trilha do Vinho. Hoje nós vamos fazer um bate-papo sério sobre enogastronomia. E, na minha companhia, o diretor editorial da revista Prazeres da Mesa, Ricardo Castilho. Ricardo, seja bem-vindo ao programa Na Trilha do Vinho. Obrigado, prazer estar com vocês. Ricardo, eu tenho uma honra realmente estar aqui ao teu lado, poder dividir com os nossos telespectadores bastante informação. Sei que você está à frente aí da revista Prazeres da Mesa já há 10 meses, na função como o diretor editorial da revista. E antes de mais nada, vamos apresentar um pouquinho para quem está em casa. Quem é o Ricardo? Pai, palmeirense. Conta um pouquinho da tua história. Bom, eu sou casado com a Cláudia Esquilante, tenho 3 filhos, né? A Carolina Esquilante, de 23 anos, futura jornalista também. O Ricardo Júnior, que é publicitário. E o João Pedro, que é aquela raspa do tacho, como a gente diz aí em Minas, que tem apenas 11 anos, né? E fundei a Prazeres da Mesa há 10 anos, né? Junto aqui com o pessoal da Quatro Capas. E nesse meio tempo a gente criou também os eventos, né? O Mesa ao Vivo e o Mesa Tendências, com o Mesa ao Vivo também completando 10 anos. Que responsabilidade, né? 10 anos de eventos, e esse evento que aconteceu agora, está fresquinho aí agora, né? De 5 a 8 de novembro. E a cada ano desenvolvendo e melhorando ainda mais a discussão da gastronomia internacional. Não vamos dizer se é só regional, nem é só brasileiro, mas até de uma forma como o Brasil também pode influenciar lá no mundo, né, Ricardo? Sem dúvida. Hoje o Brasil é o que a gente chama, aquele velho chavão, a bola da vez, né? Então todo mundo quer saber tudo sobre o Brasil e principalmente sobre a gastronomia. A gastronomia brasileira nunca teve tão em alta no mundo todo. Ricardo, a revista Prazeres da Mesa, o pessoal que assina, a distribuição é do Brasil todo? Brasil todo. Brasil todo. Legal. Tem algum site que a gente já pode deixar registrado para o pessoal assinar? assinar? www.prazeresdamesa.com.br. Tem também a nossa página no Facebook, que hoje tem 115 mil seguidores, que é um sucesso. Canal no Instagram, YouTube, enfim, a gente está em todas as mídias. Pessoal, sigam, porque realmente são dicas espetaculares, entrevistas maravilhosas, e para quem quer estar atualizado sobre tudo que é atual e tendência, tem que estar por dentro junto com a Prazeres da Mesa. Ricardo, estou aqui com o guia desse evento que acabou de acontecer, o Semana Mesa São Paulo, que teve o tema Raízes, de onde viemos e para onde vamos. Vamos comentar um pouquinho sobre esse evento que aconteceu agora no mês de novembro, mas na verdade iniciou até um pouquinho no mês de outubro com alguns filmes, né? Esse evento ele foi dividido em 4 grupos: mesa no cinema, mesa tendências, mesa ao vivo e mesa na cidade. Comenta um pouquinho pra gente desse evento. Então, a gente chama de semana, mas acaba sendo quase um mês já de evento. Começa no cinema, a gente tem uma parceria com o Cine Sesc, onde são exibidos filmes clássicos. E um chefe é convidado para interpretar aquele filme. Olha isso. E assim, o filme necessariamente não fala de gastronomia. Não precisa falar de gastronomia. A interpretação do chefe é que vai ser em cima do filme. Olha. Então teve ano que já passou Palhaço, a gente já passou filmes de Fellini, enfim. O que vale é o talento do cineasta e o talento do chefe. Então é uma experiência muito bacana. Durante o filme, as pessoas degustam o menu criado pelo chefe, tomam os vinhos sugeridos pelo chefe, ou drinks, ou coquetéis. Enfim, é uma coisa que une as duas artes, une o cinema e une a gastronomia. Onde que aconteceu as exibições dos filmes? Foi no Cine Sesc aqui em São Paulo, que fica ali na Rua Augusta. Sei. Um cine bastante tradicional aqui em São Paulo e que tem feito esse trabalho junto com a gente há 3 anos. Aliás, vocês têm uma parceria muito grande, né, com o sistema, né? Sesc, Senac. Sim, porque o evento aqui em São Paulo
e os que ocorrem fora de São Paulo, em geral também ocorrem no Senac. O Senac hoje aqui em São Paulo tem a melhor estrutura para a gente estar fazendo um evento. Muito bem equipado, muito bem localizado, amplo, fácil acesso, né? Passa ali na Marginal, é muito fácil de chegar ao Senac, e a estrutura é muito interessante. Então é uma parceria que tem dado muitos frutos. E esse ano, então, com o tema Raízes, como o Senac, a primeira escola de gastronomia do Brasil, né, com Águas de São Pedro, com Campos do Jordão, foi as primeiras escolas com hotel escola, e o tema Raízes tem tudo a ver também com isso, né? A gente tem que saber os nossos primórdios, onde tudo começou, para entender onde a gente quer chegar. Então, o tema desse ano foi muito feliz. Eu até acho, Ricardo, que talvez você, já com 10 anos de experiência organizando esses eventos, podemos afirmar que o segredo está exatamente aí, na raiz? Sem dúvida. Se você não tiver história, você não tem futuro, né? E o que a gente está tentando mostrar, assim, o Brasil pode ser a bola da vez agora, só que a gente já tem que ter uma história, né? A gente, como nenhum outro país do mundo, tem uma riqueza de ingredientes. Cada região do país tem o seu ingrediente, né? Se você for pensar tudo que surgiu por aqui, né, a abundância que a gente tem de mandioca, os tipos de banana, de laranja, de pripriocas da vida, que é um tipo de baunilha que o Alex Atala usa muito, que foi buscar lá na Amazônia, aquelas ervas da Amazônia, né, ou as frutas, o taperebá, o cupuaçu. Então tem uma riqueza que é incrível, nenhuma outra parte do mundo tem essa riqueza hoje. Né? A pessoa, o chefe de cozinha internacional, quando prova o jambu, que é aquela ervinha que amortece a boca da gente, fica impressionado, fala, o que é isso? Né? Então, pato no tucupi, ele prova tudo. Então, são vários fatores que fazem com que a gastronomia brasileira esteja fervilhante, né? Então, mas você tem que saber a história disso tudo, né? Então, todos os grandes chefes que hoje fazem sucesso é porque preservaram a sua história. Tá aí o Alex Atala, que é um grande exemplo. Eu vou te fazer agora mais uma pergunta, mas ao mesmo tempo é uma curiosidade, talvez assim, de uma grande parte dos chefes que trabalham com os restaurantes. A gente está em um país muito grande, praticamente um continente, né? Muito grande o Brasil. A diversidade gastronômica que tem, insumos, matéria-primas, são infinitas. E ao mesmo tempo, diversas camadas sociais, isso se adequam aí a cada realidade, né? Grandes centros conseguem consumir mais, cidades do interior talvez tenham uma dificuldade um pouco maior. Logística, cuidado com matéria-prima. Como você discute? Qual é a identidade do Brasil? O que o Brasil quer mostrar para o mundo? O que está sendo discutido hoje em dia nesses eventos, nesses fóruns aqui que vocês estão organizando? O que o Brasil quer mostrar é basicamente isso. Temos o ingrediente, temos a matéria-prima de excelência, mas também temos a preocupação da sustentabilidade desse ingrediente, de como ele vai chegar aos grandes centros, de como ele vai viajar um produto de Belém até São Paulo sem que isso agrida, né? Sem que isso não seja sustentável. Porque o sustentável não é só a economia que você vai fazer no transporte, mas é também a economia que você vai gerar para o produtor. Porque também se você parar de consumir o produto lá, se o chefe de São Paulo não consumir esse produto, também está deixando de ser sustentável para aquela comunidade. Então você tem que fazer a coisa ser sustentável em todos os níveis. Então isso é o que é importante, isso que tem sido discutido bastante. Não adianta você trazer um produto, um queijo de Minas Gerais para São Paulo, apenas pelo fato de trazer, não. Tem que trazer porque é um produto de qualidade, mas tem que trazer também porque você vai estar valorizando o produtor desse queijo. Então a gente tem que mostrar, e estamos mostrando cada vez mais para o mundo, que o produtor é a essência, que a agricultura familiar é o futuro. Você tem que voltar com aquele vizinho que planta o pé de alface, tá? Então isso é muito importante. E tem algum trabalho de mapeamento para dizer, olha, essa região produz isso, essa região produz aquilo, vamos focar? Sim, a gente acabou de fazer um trabalho que vai ser publicado daqui a um mês, mais ou menos, sobre o turismo rural do interior de São Paulo. Então, aquelas fazendas históricas de café, aonde está se plantando milho, aonde está se plantando goiaba, amendoim, sabe? Onde cada cidade tem o seu potencial. A gente está fazendo esse mapeamento e vamos estar publicando esse estudo daqui a pouco.
Tá aí, pessoal, tá vendo? Muito bacana esse trabalho muito sério da revista Prazeres da Mesa, junto com a direção do Ricardo Castilho. E ele realmente procura envolver todas as pessoas, formadores de opiniões, para discutir o tema, discutir os assuntos e apresentar soluções alternativas que mantenham toda a cadeia. Ricardo, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tem várias perguntas, quero saber do Mesa ao Vivo, Mesa Tendência, sei que você também fez uma palestra de vinhos do Douro, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. O programa Na Trilha do Vinho volta já já. Na Trilha do Vinho, brinde esta aventura. Café Fazenda Mantiça, State Coffee, cultivado acima de 1.250 metros de altitude. Um café 100% arábica, de grãos selecionados, com uma bebida única, sabor e retrogosto incomparáveis. Um café naturalmente doce. Visite nosso site www.fazendamantiça.com.br. Amigos da Trilha, voltamos agora para o segundo bloco, continuando esse bate-papo com o Ricardo Castilho. Ricardo, vamos falar sobre o Mesa ao Vivo. Nós conseguimos aqui registrar nosso parceiro também, nós temos um evento, um grande evento na Poços de Caldas, se chama Wine Dinners, que é um circuito enogastronômico. É um período de 1 mês e meio, 2 meses, com vários jantares harmonizados, e em cada jantar tem uma palestra, um tema, um país de tema. E eu tenho 2 parceiros, né, Na Trilha do Vinho, junto com o João de Araújo Neto, que é um professor de gastronomia, da aula na Faculdade de Jaguariúna, e a Silmara Bonafé da empresa Prisma Eventos, que é responsável por toda a estrutura dos eventos que nós organizamos lá em Poços de Caldas. Esse evento realmente já entrou para o calendário da cidade. E eu penso que, junto com o trabalho que você já faz com Prazeres da Mesa, nós podemos sim fortalecer e desenvolver ainda mais trabalhos, não só para Poços de Caldas, para a região. Poços de Caldas sempre foi uma cidade turística. Ela tem isso na sua raiz, né? O tema aí do evento esse ano são raízes, né? Então a nossa vocação é o turismo, né? E a gente sabe a importância da gastronomia para o turismo, né? A pessoa, por onde ela passa, ela come bem, ela volta, e ela indica, e por aí afora. E lá no Mesa ao Vivo, um dos braços aí da semana das Prazeres da Semana Mesa São Paulo, que aconteceu agora, tiveram algumas palestras. Vamos falar primeiro então, por exemplo, dessa palestra com o Manuel Coelho, que aconteceu lá no Centro Universitário do Senac, no Santo Amaro. Essas palestras eram 30 minutos de cada palestra, né? Aconteceu de 6 a 8 de novembro, falou de vinhos e tal. Vamos falar então do Manuel Coelho. Ele fez um prato, ovo caipira em baixa temperatura, cará e trufas brancas em 2 texturas. Qual foi a proposta desse tipo de evento dentro do evento geral? Primeiro, assim, a Prazeres da Mesa ao Vivo é como se fosse a Disneylândia da gastronomia, porque lá você pode ter uma aula de culinária meio sofisticada como essa do Manuel Coelho, tem aula de vinho, tem aula de azeite, tem aula de queijo, enfim, você tem uma infinidade de atividades que você faz lá durante os 3 dias. Né? Então a gente brinca que é a Disneylândia da gastronomia. Você quer saber de massa, tem aula de massa. Quer saber fazer pão, tem aula de pão. Enfim, tem tudo que você possa imaginar. E a aula do Manuel é interessante porque ele pegou um ingrediente teoricamente simples, o ovo, né, que está na mesa, está na geladeira de todo mundo. Pegou o cará, que é um ingrediente típico brasileiro, e juntou a trufa, que é uma iguaria da gastronomia, uma coisa que nasce lá no Piemonte. Então, o que ele mostrou com isso? Que você pode pegar um ingrediente mais sofisticado, teoricamente, que é a trufa, e combiná-lo perfeitamente com ingredientes do dia a dia. Né? Então, você pode fazer alta gastronomia sem uma grande parafernália de coisas. Mas ele foi além ainda, ele usou na aula dele esse equipamento bacaninha que vocês estão vendo na foto, que isso aí é o sous vide. O sous vide que é? Nada mais é do que a evolução do nosso banho-maria.
Olha isso. É um banho-maria controlado. Então fica ali um aparelhinho controlando a temperatura da água e você vai cozinhando em baixa temperatura no banho-maria. Praticamente é isso. Olha isso. Né? É um equipamento hoje que ele ainda é um pouco caro, mas já está sendo importado para o Brasil com mais facilidade e a tendência é que o preço comece a diminuir. Então é um produto que daqui a pouco você vai ter na sua casa, porque facilita muito o trabalho de cocção. E a gente percebe também o pessoal todo prestando atenção na aula. Cada espaço ali eram salas, né, dentro lá da estrutura do são Senac. as salas do Senac, onde é uma universidade, né, uma faculdade de gastronomia, e é um espaço delicioso, assim, a gente consegue ali reunir a nata da gastronomia. Nossa, show! E também a gente conseguiu registrar aí uma palestra do Henrique Fogaça, temos algumas fotos aí para mostrar, só que antes ele deixou lá para você ver algumas frases dele, eu achei muito interessante. Ó. Quem não arrisca não consegue êxito. Cozinhar não é para qualquer um, pois exige comprometimento, dedicação e amor pelo que se faz. O amor é essencial. E essa frase realmente chamou muita atenção. A panela sente o medo, trate os seus produtos com carinho. Henrique Fogaça, e aí algumas imagens dele. O Henrique assim, é um dos chefes mais talentosos da sua geração e muito comprometido. Sabe, ele não deixou em nenhum momento assim, o sucesso subir a cabeça dele, o que é muito bacana. Então ele tem um restaurante aqui em São Paulo, o Sal Gastronomia, agora abriu um bar que é super concorrido, que é o Cão Velho. E essa coisa do respeito ao ingrediente é importante. A gente pode estar diante de uma simples cenoura. É uma simples cenoura, você consegue fazer maravilhas com uma cenoura. O que você não pode é cozinhá-la demais, você não pode deixá-la passar do ponto. Se você souber fazer isso, você vai ter um prato maravilhoso. Então é isso quando ele diz que a panela, respeito com o ingrediente, é isso. Temos que respeitar o ingrediente, né? Porque a gastronomia está nos mínimos detalhes. Um pão com manteiga bem feito pode ser sim gastronomia. Uma coxinha bem feita é gastronomia. Sabe, não é só caviar que é gastronomia. Então a gente tem que respeitar bastante isso tudo, porque senão perde-se o sentido, tem que preservar os ingredientes. Você me lembrou também um programa que nós gravamos com Roberto Daidoni, lá no Clube A São Paulo. Achei muito interessante quando eu perguntei para ele da importância do trabalho como chefe de cozinha. E ele falou assim, Fábio, nós que estamos lá dentro da cozinha, nós não sabemos quem está lá fora para consumir, mas nós temos que ter uma única certeza, que nós não temos o direito de estragar a felicidade de quem está lá fora, e nós temos que lembrar sempre que nós estamos lidando com a saúde da pessoa. Aquilo que nós estamos preparando vai estar diretamente ligado com a saúde da pessoa. Então tem que fazer com muito amor, com muito respeito, com muita dedicação. Isso realmente me marcou muito e é nítido aí a dedicação, né, que os chefes e o Henrique Fogaça deixou claro aí quando ele fala que a panela sente o medo, né? Trate seus produtos com carinho. É como se a pessoa fosse, de repente, não acreditasse naquele papel dele, com certeza alguma coisa vai desandar. Mais ou menos esse é o caminho que ele quis seguir. Parabéns ao Roberto, que tem um pensamento muito positivo em relação ao assunto, porque você está dizendo que estão fazendo eventos em Poços de Caldas. Poços de Caldas já é uma cidade lindíssima, uma cidade maravilhosa, que eu passei várias férias lá, até na vizinha Pocinhos do Rio Verde ali. Sempre tive em Poços de Caldas, cidade lindíssima, e que tem que valorizar a sua gastronomia, porque hoje o turismo e a gastronomia estão ligados entre eles. Hoje tem uma pesquisa do Ministério do Turismo que 90% das pessoas que escolhem um destino turístico, elas escolhem onde se come bem. Olha isso. É um dos pontos que elas procuram. Se tem bons restaurantes, se tem uma culinária tradicional, se tem pratos típicos. Tá? É um dos pontos fortíssimos. Além dos hotéis, dos pontos turísticos, a gastronomia está ali para 90% das pessoas que estão viajando. Então é um dado interessantíssimo, importantíssimo. Então Poços de Caldas está dando mais um exemplo aí de que Minas, a gastronomia mineira, que é tão rica, as cidades mineiras tão acolhedoras, podem fazer de bem para o Brasil. Que ótimo! E também uma proximidade aí, né? Apenas são 250 quilômetros com a cidade de São Paulo, pistas duplas, né? Daqui até Poços de Caldas, muito fácil de chegar e também se aproxima muito com o interior. Estamos a 150 km de Campinas, 180 km de Ribeirão Preto, sem contar que a distância de Poços para Belo Horizonte e de Poços para a cidade do Rio de Janeiro é a mesma. Então,
dá para a gente acolher e ser uma referência para o sul de Minas. Poços sempre teve essa importância, desde o ciclo dos cassinos, dos jogos, depois pelo ciclo do Lua de Mel, de ser uma referência e contribuir muito ali para a região economicamente, né? Porque levando o turista para lá, naturalmente ele vai visitar as vinícolas, vai visitar ali a produção de café e toda a cultura local. Ricardo, nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua falando aí do mês ao vivo, que a gente tem muita coisa, provavelmente a gente não vai conseguir gravar tudo nesse programa, vamos gravar 2 programas, porque é muita informação de fundamental importância, tanto para os consumidores quanto para os empresários do setor da gastronomia. Não sai daí, porque a gente volta já já. Programa Na Trilha do Vinho, brinde esta aventura. Ricardo Castilho, quero te presentear aqui com a embalagem e com um café Mantissa. Queria que você pudesse passar alguma dica para quem está lá assistindo a gente. Muito obrigado, porque esse café é o que eu uso até. Eu gosto muito desse café. E a dica, assim, como é um café especial, ele já é moído, você só não pode guardar a embalagem perto de algum outro alimento que possa transmitir algum aroma para ele. Então, de preferência, guarde num potinho bem fechado, um lugar seguro, fresquinho ali e nada perto dele. Não pode ficar nada perto para não comprometer o sabor do café, que é muito bom. Obrigado. Muito bem. Café Mantissa, um café naturalmente doce. Na Trilha do Café, oferecimento Café Mantissa, um café naturalmente doce. Amigo da Trilha, voltamos agora para o bloco final, onde nós vamos continuar falando do evento Mesa ao Vivo, dentro desse grande evento organizado pelo Prazeres da Mesa, que é a Semana Mesa São Paulo, tendo como tema Raízes, de onde viemos e para onde vamos. Nos 2 blocos anteriores, Ricardo, nós falamos sobre gastronomia. E dentro dessa parte, que é o Mesa ao Vivo, tiveram algumas degustações, importadoras também estavam lá presentes, mas teve 2 palestras que me chamou a atenção. Uma foi a palestra do Diego Arrébola, que foi eleito o ano passado o melhor sommelier do Brasil pela ABS, né, pela Associação Brasileira de Sommelier, e também uma palestra sua. Vamos falar um pouquinho então para quem está em casa. Primeiro vamos falar do Diego Arrébola. Achei interessante ele abordar o serviço, carta. Como é que foi essa palestra? Que a gente tem algumas fotos registradas pelo João de Araújo. O vinho é parte fundamental do evento, porque assim, o vinho ele é gastronomia pura. É a bebida que melhor acompanha uma refeição, é a bebida que faz amigos. Tá? E o desafio que eu fiz para o Diego, porque no evento também a nossa preocupação na formação da mão de obra, né, do serviço dos restaurantes, de ajudar os restaurantes a se desenvolverem cada vez mais, é uma constante. A gente se preocupa com isso 24 horas. E o Diego teve o desafio que eu propus para ele: quais são as dicas para se montar uma bela carta de vinho e quais as armadilhas que o dono do restaurante, que o sommelier tem que evitar. E o Diego foi muito feliz. Ele é uma pessoa que tem uma didática muito boa, tem um conhecimento grandioso e conseguiu fazer uma palestra maravilhosa. Ele comentou, por exemplo, de fazer inclusão países como Eslovênia, Croácia, Turquia, Canadá, Marrocos, Israel e Hungria,
né? E outras dicas mais. Sabendo que pela responsabilidade do Diego, que já foi eleito o melhor sommelier, também alguns restaurantes, o próprio restaurante Oliveto lá em Campinas foi eleito lá pela revista local, uma das melhores cartas de vinhos da região. Você acha o quanto isso pode incrementar e ajudar e contribuir para os restaurantes lá de Poços de Caldas e região em melhorar a sua carta de vinhos? Um dos grandes negócios do vinho, dos grandes baratos do vinho, é essa diversidade. É você poder tomar hoje um vinho italiano e amanhã um da Eslovênia. Tomar amanhã um português e no outro dia um da Croácia. O grande negócio é você buscar as novidades, você se abrir, não ficar só com uma determinada marca ou determinada região, né? Então isso é muito importante para o dono de restaurante aí de Poços de Caldas ter isso na cabeça. A carta de vinhos tem que ser ampla, tem que ser diversificada, não necessariamente com vinhos caros. Tá? A gente não precisa ter uma carta de vinhos caros, a gente precisa ter uma carta com variedade, que o consumidor possa olhar aquilo e falar, olha quantas opções eu tenho. Né? Isso é o mais importante. Eu acho que isso o Diego passou muito bem na palestra dele. Essa diversidade é importante, né? E, claro, conservar esse vinho direitinho e fazer um serviço correto, né? O sommelier tem que ter os equipamentos, tem que ter um bom saca-rolha, um bom decanter, uma boa taça para poder servir esse vinho e agradar em completo o cliente. Eu sei que cada vez mais o consumo do vinho está crescendo e aí entra uma responsabilidade. A gente bate sempre na tecla, a gente tem aí a lei seca, a lei, né? É importante saber que se você for beber, não dirija e sabendo que vai tomar, vai beber vinho, peça um táxi para a gente evitar de ser surpreendido aí numa blitz e ao mesmo tempo que ele possa estar tranquilo, poder se divertir, poder sair com a família e ter a certeza que vai voltar em casa. O vinho ele pede uma apreciação, né, Ricardo? Então o Diego eu também acredito que agregou muito e conheço, é um grande amigo meu, já foi entrevistado pelo nosso programa, esteve lá em Poços de Caldas, deu um curso de vinhos lá pra gente e com certeza eu quero que ele volte lá em Poços de Caldas junto contigo para a gente melhorar ainda mais nosso serviço lá nos nossos restaurantes. E depois fez uma degustação, terminou lá a palestra dele, ele abriu alguns vinhos, aí temos algumas imagens dos vinhos que ele abriu lá no fim da palestra dele. Isso tem que acontecer. Toda aula do ao vivo você prova os pratos, você prova os vinhos, você prova o queijo, você não sai de lá sem provar. Então você tem a parte teórica, você aprende a fazer o prato, só que depois você degusta. Isso tem que terminar assim toda a aula. E falando em provar vinho, eu sei que você fez uma apresentação de vinhos do Douro, é isso? Conta pra gente como é que foi, faz um resumo lá de como foi essa apresentação. E por que o Douro? Porque a gente está falando de raízes, o tema do evento era raízes. E o Douro foi a primeira região demarcada do mundo. Foi demarcada pelo Marquês de Pombal, então nada mais histórico, nada mais de raiz do que o Douro. E o Douro hoje em dia tem vinhos de mesa fabulosos, né? O Douro sempre foi reconhecido pela excelência do vinho do Porto, que é feito no Douro, né? E envelhece na cidade do Porto, mas ele é elaborado no Douro. E aí os vinhos de mesa, os vinhos secos, finos, são cada vez melhores no Douro, e aí foi o tema que eu escolhi para fechar com chave de ouro o evento. Eu tenho certeza absoluta que quem esteve nesse evento, eu confesso, tá? Eu gosto de vinhos do mundo todo, mas a região que mais me encanta, mais me fascina é a região do Douro. Aquelas paisagens maravilhosas, né? das serras que rasgam, né? O rio rasgando lá as montanhas, a dificuldade do produtor de levar as uvas, vinhos com várias castas, realmente eu fico muito apaixonado. E eu vi realmente pelas fotos aí que vocês tomaram vinhos espetaculares. Conta um pouquinho desses vinhos que vocês tomaram. Olha, eu te diria que a gente tomou 7 vinhos fantásticos, nenhum decepcionou assim. Teve do Oron, do João Portugal Ramos, teve vinhos do Domingos Alves de Souza, teve o Quinta da Leda, que é elaborado hoje com as mesmas uvas que faz o Barca Velha, então quando não é Barca Velha é Quinta da Leda. E terminamos com o Pintas, né, que é um vinho fantástico de um jovem casal de enólogos, né, a Sandra Tavares e o Jorge Seródio, que são 2 nomes dos mais promissores de Portugal e que fazem esse vinho com uma produção pequenininha, numa quinta pequena, super charmosa, que chama Pintas. Anota esse nome aí. Vamos procurar depois para provar, degustar. Eu conheço já a Sandra com o trabalho que ela faz, um trabalho excepcional junto com o Cristiano Vanzeller, né, que realmente é um grande produtor de vinhos do Douro. Ricardo, tem muita coisa ainda para a gente contar. Infelizmente, nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas eu já quero fazer o convite para você assistir
na semana que vem, a continuação do programa de hoje, tá? Então, esse programa aqui a gente está terminando e eu quero agradecer pela sua paciência e pela sua audiência. Espero que você tenha curtido bastante. Depois não esqueça de curtir a nossa página, facebook.com/natrilha. Curte a nossa página e você vai ficar sabendo de tudo que está rolando no nosso programa. Mais uma vez, Prazeres da Mesa, o site www.prazeresdamesa.com.br. Correto. Isso? Curta também a página Prazeres da Mesa. Ricardo, muito obrigado por enquanto. Obrigado e até o próximo programa. Até o próximo programa. Na Trilha do Vinho, brinde esta aventura.